Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, Francamente um K, que é mais fácil de achar. Bem, mais um news, e nesse news saiu aí no Medscape, saiu hoje, né? Hoje, dia 11 de agosto de 2022, Mythbusters, Caçadores de Mitos. Essa comida causa câncer? Bem, basicamente aqui a ideia é, né, discutir se um alimento ou uma comida específica realmente causa câncer, né? Porque a gente está acostumado aí nas redes sociais as pessoas falarem, olha, uma dica, um alimento que você deve evitar, 5 alimentos que você deve comer jamais, 3 alimentos que você não pode comer, ou 3 alimentos que você deve comer, alimentos que você deve comer, 5 alimentos que vão te salvar do câncer. O quanto que há de base nisso, na verdade, não? Então, aqui no primeiro parágrafo, basicamente está dito, né? Olha, a internet está cheia de recomendações sobre o que se deve adicionar ou remover da dieta para você ficar livre do câncer, como brócolis, tome chá verde, corte o açúcar, não cozinhe demais seus alimentos. Mas será que esses alimentos, será que essas afirmações se sustentam, né? Realmente há superalimentos que previnem o câncer ou maus alimentos que causam ou pioram a doença, né? Então, ele fala, olha, aí começa, na segunda palavra, a nutrição tem um papel importante na saúde geral, né? E a má alimentação está ligado a problemas de saúde. Então, por exemplo, a American Cancer Society fala que 1 em cada 5 cânceres nos Estados Unidos e 1 a cada 6 mortes de câncer no mesmo país estão ligados à alimentação, no sentido de, quando a gente tem sobrepeso, estão ligados a má alimentação, sobrepeso, falta de exercício e o consumo de álcool. Né? Então, a mesma sociedade, ela recomenda que nós tenhamos, no caso nós, os americanos, tenhamos hábitos alimentares saudáveis, e isso compõe, na verdade, comer vários vegetais, frutas, grãos integrais, e limitar carnes vermelhas, bebidas adocicadas, como refrigerantes, alimentar altamente processados e grãos refinados. Tá? Mas, o que dizer de alimentos específicos ou tipos de comida, né? Afetam o risco de câncer? Aí ele fala, olha aqui está a evidência, ou a falta de evidência por trás de algumas das mais populares afirmações de alimentos sobre o câncer. Então, primeiro, cortar o açúcar atrapalha, cortar o açúcar, porque o açúcar faz o tumor crescer. Inclusive, tem um news aqui no canal, né, sobre justamente o tumor consumir gordura. Bem, então, basicamente, ele fala que todas as células que usam glicose como fonte de energia e o célula tumoral não é exceção. Porém, ele fala que, olha, não há evidência, olha só, não há evidência, até como eu comentei ontem, né, não há evidência que simplesmente cortar o açúcar da sua dieta irá interromper, por exemplo, o cancer spread, quer dizer, a metástase, o crescimento e o posterior espalhamento desse câncer, né, entre aspas, aí, esse espalhamento. Aí o indivíduo aqui que fala, né, que é um pesquisador, na verdade, uma pesquisadora, acredito, Carrie Daniel McDougall, uma PhD, ela fala, olha, se o câncer, se a célula tumoral não tiver açúcar, ela vai usar os outros elementos para consumir isso, tá? E aí, uma outra situação dizendo assim, olha, já de um outro, vai entrar em pauta aí uma fala de um outro cientista. Os cientistas também estão investigando o efeito de certas dietas. Então aí fala, ó, há evidências preliminares, por exemplo, que dieta cetogênica, né, que reduz o carboidrato, pode ser benéfico no crescimento de alguns tipos de câncer, né? Alguns trabalhos de roedores em humanos, e, por exemplo, câncer do reto, porção final ali do intestino grosso, né, do trato alimentar, o reto, quando combinado, por exemplo, essa dieta combinada com tratamento padrão do câncer, como radioterapia e quimioterapia. Eles não entendem exatamente como isso funciona, e aí ele fala, olha, uma vez, por exemplo, não, isso aqui é um palpite, uma vez que a dieta cetogênica é boa para diminuir a insulina, né, e que essa insulina parece, né, no caso, altas concentrações circulantes de insulina parece comprometer alguns tratamentos que prejudicam o crescimento tumoral. Então, quer dizer, estou fazendo um tratamento que prejudica o crescimento tumoral, mas quando isso acontece, um indivíduo, por exemplo, que tem uma resistência à insulina, aparentemente isso é ruim. Então, ele está supondo aí que é por isso que uma dieta cetogênica parece que explicaria esses dados preliminares. Porém, esse pesquisador que está sendo aqui nesse caso consultado, que é um medical doctor, ele diz, olha, eles estão estudando a dieta cetogênica, né, em clinical trials, mas ele fala, a dieta cetogênica provavelmente é um desses tipos de dieta que não se aplica de modo geral ao câncer, não se aplica a todo e qualquer tipo de câncer. Alguns, tá? Ou seja, não é um remédio universal. E a gente tem que entender que câncer
são centenas de doenças que recebem, entram nesse guarda-chuva com esse nome aqui. Ele fala, e sobre a prevenção do câncer? Aqui, essa nutricionista aqui, né, Christine Zomans, uma nutricionista, uma dietitian, diretora de um instituto lá na Califórnia, em San Diego, ela nota que sim, né, que tem uma relação indireta entre hábitos alimentares como o consumo de açúcar e câncer. Ele fala assim, ela diz, né, qualquer coisa que tem um excesso de açúcar, na verdade, é uma fonte de grande quantidade de caloria. Quando a gente olha para o risco de câncer, por exemplo, especialmente na mulher, a maior parte do problema é a gordura corporal. O que ela quer dizer nesse último parágrafo aqui, basicamente, é o seguinte, bem, sim, quando você olha alguma coisa ali de alimento que está associado a tumor, o que você olha, na verdade, é que está consumindo um alimento altamente palatável, que também tem muita caloria, e as mulheres no qual esse vínculo, essa ligação observacional aí foi vista, são mulheres que têm excesso de gordura corporal. Bem, basicamente, a ideia desse news aí é para a gente tomar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado quando a gente fala, eu tenho uma lista aí de tantos e quantos alimentos que são ótimos para prevenir ou pioram o câncer, né? Porque, até por questões metodológicas, é muito complicado você bater o martelo e dizer, esse treco aqui causa câncer, tá? Então, é só para a gente tomar cuidado, que a gente fala, come essa verdura, come esse negócio, esse que é mágico. Parece que, nesse caso, aparentemente, né, a realidade não supera a ficção, aparentemente. Parece que a ficção, no caso dos alimentos mágicos, está superando a realidade, ok? É isso aí. Curte, compartilhe, comente. E até mais aí, espero que goste do vídeo. Até um próximo vídeo de news, ou um vídeo tradicional aqui no nosso canal, Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Um grande abraço, tchau, tchau.